Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Nós estamos na oitava do Natal. A oitava é essa semana que sucede o Natal, que é considerada como um prolongamento do dia do Natal e a continuação da festa do Natal. Em todos os anos, no domingo que ocorre durante a oitava do Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E por que a festa justamente depois do Natal, essa festa da Sagrada Família? Obviamente porque Jesus, o Filho de Deus, fez-se homem e nasceu no seio de uma família perfeita, que serve-nos como modelo. Jesus, Maria e José, modelo de caridade, modelo de atenção, de serviço, de humildade, modelo de todas as virtudes. Mas também, por quê? Porque pelo mistério da encarnação, isso é, a partir do momento em que Deus se fez homem e que Jesus Cristo assumiu a nossa condição em tudo, exceto no pecado, todas as realidades humanas que o Senhor tocou receberam um sentido sobrenatural. Eu dizia isso no dia do domingo, no dia do Natal. O Filho de Deus passou pelo sofrimento, pela dor física e moral. Logo, quem tem fé e está na graça e ama a Jesus Cristo, pode, inclusive, se santificar e oferecer a Deus os seus sofrimentos físicos e morais quando for preciso passar por eles. O Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, teve uma profissão, um trabalho. Ele era carpinteiro, aprendeu a profissão de São José. Por isso, todos nós, se estamos na graça de Deus e fazemos o nosso trabalho por amor a Jesus Cristo, podemos e devemos oferecer o cansaço, o suor, o esforço, as conquistas, os desentendimentos e tudo aquilo que faz parte do nosso trabalho a Deus, e Ele o aceita como uma oferenda, e o nosso trabalho pode se tornar um meio para nos santificar, inclusive, para nos unir a Deus. E o mesmo com relação à família. Já no Antigo Testamento, não poderia ser diferente, Deus manifestou um caráter sacro da família, um caráter sacro expresso de um modo especial pelo quarto mandamento da lei de Deus, que eu não sei se vocês repararam, mas na formulação, tal como se encontra na Sagrada Escritura, é o único mandamento que contém em si uma promessa: honra teu pai e tua mãe e terás uma vida longa na terra que o Senhor Deus haverá de te dar. E já no Antigo Testamento, esse mandamento, o quarto, que todos nós devemos conhecer. Vejam, o quarto mandamento vem antes do quinto, que é não matar. Para ter ideia da seriedade desse mandamento. Esse mandamento nos proíbe, enquanto nós ainda moramos na casa dos nossos pais, de desobedecer os nossos pais. Mas, além disso, nos proíbe de fazer malcriação aos nossos pais, nos pede que demos a assistência devida aos nossos pais na velhice, assistência econômica, mas também todo tipo de assistência corporal, inclusive o nosso amor, o nosso afeto, o nosso reconhecimento. O quarto mandamento que comporta também os deveres dos pais em relação aos filhos, os deveres não somente de prover economicamente com os bens, mas de prover com a formação religiosa, com afeto, com amor e tudo mais. Já no Antigo Testamento isso era muito claro. Mas no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, ao nascer na Sagrada Família de Nazaré, ao instituir o sacramento do matrimônio, que elevou o matrimônio à condição sobrenatural, Nosso Senhor transformou a família humana em um caminho, um instrumento para a nossa santificação. E vejam, o sacramento do matrimônio não é simplesmente uma bênção.
O sacramento do matrimônio não é simplesmente uma licença que Deus dá, tudo bem, a partir de agora vocês podem coabitar. Por meio do sacramento do matrimônio, é o próprio Deus quem une um homem e uma mulher. É o próprio Deus que estabelece uma união que nem mesmo mais a vontade dos homens vai poder desfazer. É o próprio Deus quem une numa só carne e santifica, de alguma maneira une ao céu essa família e confere todas as graças necessárias, não somente para que um tolere o outro, isso seria muito pouco, mas para que um, de fato, ame o outro, sacrificando-se pelo outro e santificando-se na relação conjugal e na relação familiar. Eu gostaria de refletir brevemente sobre alguns aspectos dessas leituras que são muito ricas e que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, com relação à nossa relação com os nossos pais. Eu não sei se todos aqui ainda têm os pais vivos. Se você já perdeu o seu pai, na missa de hoje, especialmente seu pai e sua mãe, reze por eles. E se você ainda tem os pais vivos, preste especial atenção nessas palavras. Quem honra o seu pai, isso vale também para a mãe, terá alegria com os seus próprios filhos. Não é verdade, pai e mãe, que às vezes você vê o seu filho fazer com você as mesmas malcriações que você fazia para os seus pais? No dia em que orar, será atendido. Se você quer ser um bom pai no futuro, comece desde já sendo um bom filho. Assim como quem quer ser um bom líder, tem que saber obedecer e respeitar o seu líder. Se você quer no futuro ser uma boa sogra, seja uma boa nora. Por mais que isso possa parecer heróico, difícil, mas a vontade de Deus é essa, a sua santificação. E acredite que Deus vai te acumular com muitas bênçãos. Acredite que isso vai fazer um bem imenso para você agora, mesmo que custe, e que você não vai se arrepender no futuro e que, segundo esse trecho do Eclesiástico, no dia em que você orar, as suas orações serão atendidas. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e nós podemos interpretar essa vida longa como a vida longa na eternidade. O sacrifício que você faz para cuidar do seu pai, para dedicar tempo ao seu pai, para não deixar o seu pai e a sua mãe sozinhos, para de alguma maneira retribuir esse bem infinito que eles fizeram para você, que foi de dar a vida, nunca vai se perder, nunca se arrependa de ter gasto tempo pelos seus pais. Para outras coisas você vai se arrepender de ter desperdiçado o seu tempo, de ter gastado tempo com gente que não valia a pena, de ter gastado o seu tempo com diversões vazias, de ter dedicado tanto tempo para coisas que vão se perder, vão cair no esquecimento, disso você vai se arrepender. Mas de ter gasto o seu tempo com o seu pai, você não vai se arrepender. Meu filho, ampara o teu pai, vamos acrescentar, e a tua mãe, na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Não se impaciente. Talvez você sofra de ver o seu pai e sua mãe mais devagar, mais debilitados, não tem mais a mesma velocidade, não dão conta de fazer mais as mesmas coisas, de vez em quando deixam a panela no fogo, de vez em quando fazem uma confusão. Não percas a paciência com ele. Assim como eles tiveram paciência quando trocaram as suas fraldas, quando te deram banho, quando arrumavam a sujeira e a bagunça que vocês deixaram para trás, quando toleraram os seus defeitos, o seu egoísmo da juventude. Não o humilhes em nenhum dia da sua vida. Jamais fale mal do seu pai para os outros.
Jamais fique dizendo para os outros o mal que o seu pai fez ou faz. Faça como Noé, como aliás os filhos bons de Noé, que cobriram a vergonha do seu pai. A caridade feita ao seu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e servirá para a tua edificação. E é algo que serve para reparar os nossos pecados e que agrada tanto a Deus e que nos aproxima de Deus, honrarmos o nosso Pai. E olha, nós podemos saber disso. Normalmente, um bom filho de Deus, que honra de verdade Deus como um pai, é também um bom filho dos seus pais que o Senhor concedeu nesta vida. E um dos motivos por que nós temos que ter tanta delicadeza e tanta atenção para as nossas relações em família primeiro, porque é vontade de Deus. Segundo, porque é na família onde nós aprendemos a amar e aprendemos a adquirir as virtudes. Então é na família que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a respeitar as diferenças, que a gente aprende a respeitar o espaço dos outros, que a gente aprende a adquirir o nosso espaço da maneira correta, que a gente aprende a apanhar e de vez em quando se defender. É na família que a gente tem o espaço para isso. Mas também porque as relações da família não se extinguem, jamais. Então talvez no seu trabalho você pode ter um estratagema, eu não recomendo, porque isso não é de pessoas adultas. Com essa pessoa eu não falo muito não. Com essa pessoa aqui é no máximo bom dia. Aquela outra, se ela está naquele ambiente, eu evito. As relações todas nessa vida vão passar. Os seus colegas de trabalho, muitos dos seus amigos com quem você gosta de gastar o tempo vão se esquecer de você. Aliás, nesse trabalho pelo qual talvez você tenha gasto tantas energias, tenha criado tantas expectativas, amanhã ou depois você vai se aposentar, ninguém vai se lembrar de você. Quem sabe vai até funcionar melhor amanhã, depois que você sair, deixar a sua função para um outro. Mas na família, ninguém pode ser substituído. Na família, a ausência de todos será sempre sentida. Todos deixarão um vazio. E se é verdade que as relações em família nos dão muito mais alegria, graças a Deus, isso, graças a Deus, é o que muitas vezes estimula a gente a lutar pela nossa família, batalhar pela nossa família, construir uma família, a pagar o preço, as consequências de ter uma família. Por outro lado, também o sofrimento em família é muito mais intenso. Por isso, São Paulo dá alguns conselhos que podem nos ajudar na nossa relação em família. Eu gostaria só de reler mais um pouco, porque a palavra de Deus é muito mais eloquente e verdadeira do que tudo que eu possa dizer. Irmãos, revesti-vos de sincera misericórdia. Que haja misericórdia na família. Que não seja simplesmente um toma lá da cá, sem compreensão, ressentido. Revesti-vos de bondade, humildade, mansidão, paciência. Em seguida, São Paulo diz uma frase que eu gostaria de explicar melhor. E diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Essa expressão, suportando-vos, que no texto do Evangelho grego é o verbo aneromai, pode significar suportar, e às vezes na família nós temos que suportar. Tem pessoas na família que nós temos que suportar, pessoas difíceis, complicadas, pessoas implicantes, às vezes com defeitos graves, que fizeram ofensas graves, que não estão abertas para reconciliação.
às vezes nós precisamos com muita caridade, com muita mansidão suportá-las. Mas essa palavra anerromai significa também não só suportar algo ruim, mas sustentar junto. E na família nós precisamos nos sustentar uns aos outros. Na família não existe isso é seu, isso é meu. Nós temos que carregar juntos todos os pesos. E muitas vezes você vai ter a impressão, às vezes vai ser falsa, às vezes verdadeira, que você está carregando mais do que lhe compete. E você vai ter que carregar mesmo assim. Mas sabendo que isso é bom, que isso vale a pena, que essa é a vontade de Deus e que é aí que nós mostramos verdadeiramente o nosso amor e a nossa caridade. Eu gostaria de concluir essa reflexão chamando a atenção para um fato do Evangelho, nesse momento tão feliz em que Nossa Senhora e São José foram com o seu filhinho Jesus oferecê-lo ao templo, seguindo conforme prescrevia naquele tempo a lei de Moisés. E São Lucas conta que naquele momento de alegria, de felicidade, o velho Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, disse para Nossa Senhora: quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. E o que isso tem a ver com o que nós dissemos até agora sobre a família? Que se você quiser amar alguém de verdade na sua vida, e se você quiser amar de verdade as pessoas da sua família em especial, você tem que ter o coração colocado em Deus e aberto para que de vez em quando o seu coração seja trespassado, atravessado pela espada. E a verdade, eu digo isso não de maneira negativa, mas de maneira realista, é que amar comporta sofrer. Eu não estou falando de dor de cotovelo, não estou falando de dor de egoísmo, de paixões desordenadas, isso aí não é dor de amor, isso aí é dor do pecado, que também faz sofrer. Mas o amor mais puro vai te fazer sofrer, porque quanto mais você amar uma pessoa, mais você vai sofrer. Então você vai sofrer sim por causa dos seus filhos, vai sofrer quando eles ficarem doentes, vai sofrer quando você tiver a impressão de que eles estão sofrendo, vai sofrer quando eles fizerem escolhas que você não vai estar de acordo, ou quando eles fizerem escolhas ruins. Mas você tem que abraçar esse sofrimento com o coração posto em Deus, unir aos sofrimentos de Nossa Senhora aos pés da cruz e ter confiança que esse sofrimento vai te santificar, é um sofrimento redentor. Você vai sofrer com os problemas da família, não imaginem, fantasiem uma família sem problemas, sem doenças, sem divisões, sem pecados. Todas as nossas famílias, infelizmente, não são perfeitas como é a Sagrada Família de Nazaré. E os problemas da sua família vão te fazer sofrer. Mas você vai abraçar esse sofrimento. Você não vai poder descartar a sua família e fazer de conta que ela não existe e partir para outra. Você não vai poder fazer de conta que o seu filho não existe, que seus pais não existem mais e seguir a sua vida. Graças a Deus. Porque é isso que vai permitir que você saia do seu egoísmo, que você olhe para Deus, que você reze, que você peça ajuda a Jesus, que você ofereça o seu coração às vezes aberto, rasgado, e entenda um pouco do significado do que é caridade, amor. Essa palavra tão vulgarizada, mas cujo significado Nosso Senhor ofereceu na cruz para nós como? Amando-nos até o fim, amando-nos com os braços abertos, em meio a incompreensões, em meio a ofensas injustas, em meio a muitas dores físicas e maiores ainda espirituais, em meio ao coração rasgado, mas também com a consolação
de ter Nossa Senhora por perto, a consolação de ter o discípulo amado por perto e a consolação de saber que, embora muitos o rejeitavam, muitos o aceitariam, e a consolação principalmente de saber que aquela dor de amor não era em vão, que aquela dor de amor era redentora e que aquela dor de amor, como a semente que cai na terra e morre, dá muito fruto. E hoje nessa Santa Missa nós vamos rezar pelas nossas famílias, rezar pelos falecidos das nossas famílias e rezar para que, pelo poder do Senhor, as nossas famílias, com as suas alegrias e tristezas, com as suas qualidades e imperfeições, deem muitos frutos e que nós vivamos unidos na caridade neste mundo e que possamos viver unidos, reunidos com a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.